Ei, gente, tudo bem? Então tá, estamos de volta com aquela série maravilhosa sobre classes de palavras. Recapitulando, o que são classes de palavras? São as funções de cada palavra dentro de um texto, seguindo uma organização. Relacionada a essa organização, a gente tem as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, né? Verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A nossa aula de hoje é para você, Fabrício, e para todo mundo que está aqui, sobre substantivo. Solta a vinheta. Substantivo é a palavra que nomeia coisas reais e irreais. Olha isso, preste atenção nesse conceito. Nomeia palavras, coisas que são reais ou irreais. Então, tudo que tem um nome é um substantivo. Por exemplo, pincel, substantivo. Quadro, substantivo. Celular, substantivo. Canetas, substantivo. Então, substantivo nomeia as coisas reais ou irreais. Que coisas irreais? Por exemplo, sentimentos, amor, saudade, ações. Pular, né? Pular é verbo, professora, mas em alguma situação ele pode ser substantivo ou pular. Então, substantivos, eles nomeiam também sentimentos, ações, né? Nomeiam seres imaginários. Então, por isso que a gente usa nesse conceito a palavra real ou irreal. Aquele conceito que isso mesmo, você aprendeu lá no ensino fundamental, de que substantivo nomeia coisas que você pode pegar e isso desencadeia um erro futuro, esse conceito está errado, tá? O substantivo, ele nomeia coisas que são reais e irreais. Esse substantivo também, ele tem características de acordo com a sua existência. Então, aqui no quadro eu coloquei para vocês o seguinte, que essas características, elas são de acordo com a sua formação, né, e com a sua existência. Então, o substantivo, a primeira delas, é o substantivo simples ou composto. O que vem a ser substantivo simples? É o substantivo formado por um único radical. Então, como exemplo, a gente vai pegar a palavra sol, ok? Sol é uma palavra formada com um único radical. O que é o substantivo composto? Ele é formado por dois ou mais radicais. Como que eu posso falar uma palavra formada com dois ou mais radicais? Você se lembra do sol, que é um substantivo simples? Se você juntar com o verbo gira, vai ficar a palavra girassol. Ou seja, eu utilizei duas palavras da língua para formar uma única palavra. Assim como girassol, existem várias outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, chuva, substantivo simples. Guarda-chuva, substantivo composto. Essa é uma das primeiras características do substantivo. Outra, substantivo comum e próprio. Por que a gente chama de substantivo comum e próprio? Aí quando você faz essa pergunta para um aluno, ele já diz substantivo próprio, nome de cidade, mas não sabe o porquê. Então, o substantivo comum, ele vai designar seres que são chamados de seres, o nome já diz, né? Então, seres genéricos. Realmente, aí onde você está nesse momento, você está diante da tela de um computador. Computador é um ser genérico que qualquer um pode ter. Então, ele é intitulado de comum. Uma caneta que você esteja manuseando aí agora, essa caneta é
É uma coisa genérica. Eu tenho canetas e não só você tem uma caneta. Então, isso aí é um substantivo comum. Então, o que vem a ser o próprio? O substantivo próprio, ele vai designar um único substantivo. Por exemplo, olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho um doguinho, um cachorro. Cachorro, na classificação, é simples, mas o Simba, presta atenção nisso, Simba, que é o nome do meu cachorro, é um substantivo próprio. Então, a gente tem que pensar nessa linha. Por exemplo, cidade é simples, São Paulo é próprio. Por quê? Porque é um nome específico. Então, cachorro, nome específico, simples. Simba, nome do meu cachorro, então é um substantivo próprio. E aí, além dessa, a gente tem concreto e abstrato. Tá aí o erro que eu vou corrigir de você agora. Olha o que você aprendeu sobre substantivo concreto. Substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso pegar. Não, meu amigo. Substantivo concreto é todo aquele que existe sem depender do outro. Presta atenção. Eu vou falar uma palavra aqui. Ar. Você acha que esse substantivo é o quê? Ele é concreto ou abstrato? Ah, você falou concreto, acertou. Você que falou abstrato, errou. Você sabe por que você falou abstrato? Porque você não pode ver e nem pegar. Só que o ar tá aí. Ele existe sem depender de outro ser. Agora, olha só o outro substantivo que eu vou colocar aqui. Fome. É concreto ou abstrato? Pensa na fome. Quem falou que é concreto, errou. É abstrato. Por quê? Porque para existir a fome depende do seu organismo, que é um outro substantivo. Conseguiu entender? Então é assim, concreto vai nomear seres com existências próprias. Mesmo aqueles seres inimagináveis, tipo fada, duende, Deus, que para você pode não ser concreto, mas é concreto. Por que é concreto, professora? Porque eu penso na imagem de Deus de acordo com o meu pensamento e ele existe. Fada, se eu pedir para você pensar numa fada, você vai conseguir moldar a identidade dessa fada, independente se ele existe ou não. Então, o substantivo concreto é todo aquele que existe ou não existe, mas existe de maneira independente de outro ser. Então, quando cai numa prova, fada é concreto. A fome não é concreto, porque depende de mim, depende de você para esse substantivo existir. Igual justiça. Justiça é um substantivo abstrato. Por que é abstrato? Porque ela não existe sozinha. Alguém precisa fazê-la. Entenderam? Então, aquele lance de concreto é tudo que eu posso pegar está erradíssimo. Exemplo disso é o sol. O sol é concreto. Tá ali. Você pode pegar o sol? Não pode, né, queridos? Você se queima. Então, preste atenção nisso. Concreto é todo aquele substantivo que existe sem a precisão ou sem ter que estar associado a outro substantivo. E o abstrato, ele só existe na dependência de um outro substantivo. E aí a gente vai ter o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O que vem a ser substantivo primitivo? É uma palavra primária, é a primeira palavra da língua. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra ferro, ferro é a palavra primária, primitiva. Mas a partir de ferro, eu vou criar outras palavras. Ferreiro, ferradura, enferrujar. Essas palavras que são criadas a partir da palavra ferro são chamadas de palavras derivadas ou cognatas também em algumas gramáticas. E além dessas quatro características, né, em pares que eu deixei para vocês, existem os substantivos coletivos.
O que vem a ser os substantivos coletivos? Os substantivos coletivos, como a palavra já vem de coleção, ele vai nomear um grupo de seres da mesma espécie. Exemplo, um grupo de peixe, cardume, um grupo de abelhas, enxame, um grupo de lobos, alcateia, um grupo de ladrões, quadrilha, um grupo de borboletas. Quem sabe aí? Paná, paná. Isso mesmo. Então, os coletivos, eles vão fazer o quê? Nomear uma coleção de substantivos de uma mesma série. Antes disso, nós vamos falar agora, uma outra coisa relacionada ao substantivo. O substantivo é uma classe variável. Então, ele vai variar em gênero, tá? Esse gênero, ele vai ser feminino ou masculino. Geralmente, o feminino termina em A, o masculino termina em O. E nós vamos ter em número singular ou plural, feito com a terminologia S. Além disso aqui, a gente tem também a variação em grau. Essa variação em grau se designa o diminutivo e o aumentativo. Existem questões particulares em relação aos substantivos. Nós vamos voltar com uma outra aula de acordo com os comentários que eu vou receber nesta aula aqui. Portanto, se inscreva no canal, já clica aí nesse sininho, bora lá clicando no sininho para qualquer notificação você não ficar de fora das minhas explicações.